Há 30 anos começou o projeto Boca de Brasa, e o Boca de Brasa era um dos projetos da Fundação Gregório de Matos. E qual era o conceito? Ir às diversas comunidades de Salvador e lá localizar artistas dessas comunidades. E no fim de semana nós íamos para as comunidades escolhidas para essas pessoas se apresentarem. Nós, atores profissionais, éramos os apresentadores. Nós não fazíamos nada além da apresentação. Era uma emoção muito grande porque a gente conseguia ter um momento de lazer, um momento de diversão, um momento, né, de contato com a cultura, e isso remeteu muito à minha infância, muito a essa minha trajetória. Ainda criança, passando pelo Boca de Brasa como espectador. A gente saía com essa carretinha abria e virava palco. Essa carretinha tinha o design de nada mais nada menos que Rogério Duarte, um dos idealizadores do tropicalismo, e o Boca era isso. Então a gente fazia essa pesquisa nas comunidades, garimpávamos os artistas e no fim de semana íamos com a carretinha e abríamos. E chegava lá, boa tarde, galera de Cajazeiras 11! Sempre uma provocação de guerreiro, tem que ser algo que não seja efêmero, que seja mais duradouro, e aí começa a me provocar no pensamento do que vem a ser hoje os espaços culturais Boca de Brasa. Então, para mim, que criança, né, fui público, de repente sou provocado, já como gestor cultural, a pensar em como transformar esse projeto que circulava, que era itinerante e que tinha essa beleza de ser itinerante, em um projeto que fosse fixo e que fosse contínuo e que fosse duradouro. E 2018 foi o ano especial, né, que a gente consegue inaugurar 2 equipamentos. Aqui o Subúrbio 360, que é esse mundo com capacidade para mais de 400 pessoas, com esse palco gigantesco, com essas possibilidades todas de trabalhar com esse entorno, com essa comunidade aqui do subúrbio. E aí depois, logo depois, no final do ano, em 2018, vem o Céu de Valéria, o Boca de Brasa Céu de Valéria, que é outra comunidade fortíssima, riquíssima, né, e que dialoga com essa comunidade do subúrbio. Então, como essas 2 comunidades que são tão afastadas do centro, a gente consegue colocá-las no centro da produção cultural da cidade. Os aplausos de vocês para o Palco Aberto Boca de Brasa de novembro. Respeita as mina, o feminicídio predomina. A violência doméstica escreve mais uma vítima. É só a estatística do nosso Brasil. A Dona Maria foi violentada e ninguém viu. A pedofilia infantil é um caso sério. Ronda o mistério, mas assunto de família. O pai engravida sua filha, destrói o futuro de uma jovem sem estudo, preta e pobre. Bairro nobre da periferia. Respeita as mina. Respeita as mina. Respeita as mina. Respeita as mina. Nas primeiras inscrições, teve muito público de criança, adolescente e algumas mães que nunca entraram no teatro. Então, sempre quando vinham fazer inscrição, eu apresentava o teatro. E teve mães que choravam, que nunca tinham entrado no teatro, que nunca tinha conhecido um aparelho desse. E a gente não tinha tudo quanto a gente tem hoje, como iluminação, som, nada disso. E na primeira oficina que a gente teve foi a abertura. E aí a gente pensou, pô, vai lotar, né? Não, vieram só 10 pessoas como público. Mas rolou um bate-papo, foi tranquilo, a galera gostou. Ano passado foi muito de afirmar que é um teatro, então foi duro. Aí foi aparecendo entre 5, 10, 15, 20, 70, 100. Quando eu vi esse teatro cheio, eu vi começar a movimentação dos alunos aqui mesmo se apresentarem aqui. Eu juro pra vocês que eu chorava de felicidade, porque
Não é fácil. Não é fácil mesmo. A gente, toda sexta-feira, vou nos colégios, vou no posto de saúde, vou percorrendo... Aí, perturbando, vá assistir, isso é importante, isso daqui é de vocês. Porque quando a gente sai daqui, é vocês que vão cuidar disso daqui. Paz na periferia, muita paz, muita paz, muita paz. Ó Pai Nosso, quando é que esse mundo será nosso? Oh Pai Nosso, quando é que esse mundo será nosso? Me tiraram a paz. Eu canto demais na comunidade pedindo a paz entre ricos e... A minha relação é muito da vivência, né? Produtor cultural e morador do subúrbio. Eu acho que esses dois campos, eles se encaixam para mim nessa relação em perceber a potência do território. A falta de oportunidade muitas vezes impossibilita da gente reconhecer esses lugares, essas potências assim. Então, quando se tem um teatro desse porte, assim, uma estrutura como essa, num território que há carências, em que há ausências, essas potências elas vão ser possíveis de ser reveladas. O que faltava muitas vezes era essa oportunidade, era esse ganho para que as coisas começassem a se movimentar. Esse investimento, que a gente costuma falar muitas vezes que é investimento dos nossos impostos e tudo mais, ele precisa ser cada vez mais fortalecido e incentivado, para que a gente costume ver, não somente aqui no bairro de Vista Alegre ou na Lagoa da Paixão, mas em várias outras periferias, processos como esses vivos, processos como esse acontecendo e fortalecendo todo um eixo de comunidade, toda uma rede de produtores, artistas, pensadores, pesquisadores, enfim, uma rede. Negros, senhores na América, a serviço do capital, não são meus irmãos. Negros opressores, em qualquer parte do mundo, não são meus irmãos. Sou negro, oprimido, escravizado e luta pela liberdade, são meus irmãos. Para este do poema, grande como Nilo. E eu acho que o grande poder do Boca de Brasa, que é trabalhar essa comunidade, é fortificar essa comunidade, né? É você potencializar, você dar ferramentas para aquele grupo se fortalecer. Não, e digo mais, não para o grupo sair de lá. Eu acho que o grupo sai para conhecer outras coisas, mas volta, sabe? Reforçar o seu lugar de espaço, né? A gente precisa conhecer o mundo, mas eu volto para minha casa. E eu tenho que reforçar o meu espaço para que outros consigam também se olhar e ver, eu posso. Eu sei que hoje eles saem de uma oficina de cinema prontos, preparados para produzir um material audiovisual, entendendo o que é o audiovisual, o que é o cinema, né? A gente ultrapassando a barreira da técnica, porque existe um outro sentido, né? A gente encontrar narrativas, a gente descobrir linguagens, a gente transformar em imagens um pensamento da gente, um sentimento da gente. Então, percebendo que hoje eles compreendem isso, eu fico muito feliz, com a sensação de missão cumprida, né? E de que hoje eu tenho colegas, sim, por que não? Eu tenho colegas e essa troca foi feita da maneira mais eficiente possível. Não tenho mais alunos, tenho colegas. Um exemplo das oportunidades que eu tive foi a seleção que eu participei aqui mesmo no teatro. E dessa seleção eu viajei viajei para Poço de Fora para poder fazer uma oficina, que seria a segunda etapa. E passando de lá eu faria o filme, um dos personagens no filme. E eu passei também, e eu tô indo, dia 26 eu tô indo para lá, para poder gravar, fazer as gravações. E eu percebi que minha paixão não era só pelo teatro, e sim pelo cinema. Foi um universo onde eu descobri que eu não esperava, não estava nos meus planejamentos. Mas agora que eu vi que vai dar certo, né, que as portas se abriram, é um caminho que eu quero trilhar, que eu quero alcançar. É tudo que ano que vem, se der tudo certo, eu vou entrar na faculdade, na área, para poder atuar. Obrigada, Eduardo. Valeu, Selma, por nos trazer todas essas informações de interesse público de nossa comunidade. Eu sou Joyce Salles e você segue conosco no quadro Fale Tudo na Arte de hoje. Vamos entrevistar o artista visual
Dentro da dinâmica de conhecer as histórias, chegamos ao Voo do Menino Ícaro, um documentário que mostra o desejo de uma criança em se tornar um campeão pelo jiu-jitsu, pela essa experiência do esporte. Depois tivemos um videoclipe do MC Manezinho, em que os alunos participaram, foram figurantes, além de ocupar funções técnicas, digamos assim. Depois disso, tivemos um documentário sobre o futebol, as escolinhas de futebol no bairro de Valéria e como essas ações sociais mobilizam as crianças ali naquele lugar, os jovens. Também tivemos a revista eletrônica Café com Brasa, uma iniciativa do grupo do Subúrbio 360, em que os alunos apresentam, tiveram toda uma entrega para desenvolver esse projeto, em que entrevistamos o Fernando Guerreiro, entrevistamos a Selma. E depois disso ainda temos o DOC Boca de Brasa, que aqui estamos a produzir. Então, realmente é um momento de grande celebração dos resultados alcançados e oxalá tenhamos vida longa desses produtos aí para que todos conheçam e desfrutem. Para vocês terem uma ideia, o Espaço Cultural Boca de Brasa do Subúrbio 360, no mês de dezembro, não tem sequer, até o dia 23, um único dia que não tem atividade no espaço. Né? Nós mobilizamos, quando a gente foi fazer o cálculo agora de todos os meses de abril para cá, de mobilização de público, nós passamos dos 36 mil pessoas que passaram por esse espaço assistindo às atividades desse período. Então é muito bacana, é uma prova de que a periferia tem o que mostrar, tem o fazer artístico cultural vivo, pulsante, que só precisou de estímulo. O curso me proporcionou várias coisas, né? Eu convivi com duas professoras que me ensinaram bastante e que não pegam leve, elas ensinam mesmo, se errar vai ter que repetir. Por causa disso eu consegui fazer várias coisas, eu consegui uma bolsa que a professora me indicaram para estudar storyboard, que é uma coisa que eu vejo, fazia, já conhecia, mas nunca me aprofundei. E eu vi que era muito bom porque trabalha com desenho e uma coisa que eu faço com facilidade. Eu ficava em casa sem fazer nada, só assistindo e não conversava com ninguém, não tinha amigos. E agora eu converso com todo mundo, eu falo com todo mundo, eu faço projeto, eu vejo uma cena e não é uma simples cena, tem a câmera, tem o áudio, tem a dificuldade para gravar e tudo mais. E só sonhos agora para frente, né? O que a imaginação pode me levar. Eu tenho um filho aqui que ele faz oficinas, a oficina de teatro e de cinema. Ele já dirige, né? Já escreve, já atua no palco do Boca de Brasa. Não só ele, como vários amigos dele. Os artistas, eles vêm aqui, eles interagem com o público, né? Conversa, fala, expressam suas opiniões e pedem opiniões também. Então eu achei isso muito bacana. São curtas, né? Tem muitos curtas-metragens. E eu sempre, quando eu posso, eu estou aqui prestigiando porque eu acho muito importante. Além de também estar passando adiante para outras pessoas. A gente ensaia as músicas. Fico emocionado. Porque bicho, é uma demanda muito grande, cara. Se as pessoas não têm acesso a uma aula de música, a um instrumento musical, a dificuldade de ter o instrumento, eles chegam cedo para tocar, às vezes eu deixo um pouquinho mais depois da aula para tocar, porque eles ficam loucos para tocar. E não têm acesso a uma aula de música, uma aula aqui de cinema, Eu me dou totalmente aqui. Eu fico realmente emocionado. Porque eu me jogo aqui na aula. E me emociono, saio da aula exausto. Chego em casa exausto. Mas a felicidade de encontrar em cada aula os rostinhos, né, os olhinhos brilhando, e aí, professor, qual é a conversão de hoje? Vamos gravar os meninos aqui, os MCs. Descobri aqui, velho, a galera aqui, as letras dos meninos, sempre são as letras dos MCs aqui. É realmente uma coisa que tem que ser explorada. Mina, chega mais perto, por favor, mina. Eu quero sentir teu calor, mina. Fica comigo, você não corre perigo. Meu amor, eu insisto, eu insisto. Sem você não vivo e esse corpo lindo, teu sorriso todo junto parece o paraíso. Chega cedo, minha hora. Eu vejo uma aluna minha que chega sem falar direito, com a mão trêmula, e hoje vai se apresentar, né? Isso me emociona, sabe?
Porque quando você trabalha com comunidade, por mais que você dá o esporro, que você joga duro, sabe? Você se envolve com a família daquelas pessoas. Eu conheço as pessoas, eu conheço a família, eu me interesso em saber o que está acontecendo, como é que está na escola. É uma pirâmide, é o Estado, a gente como professor, o Boca de Brasa e a família. A gente não pode esquecer essa família. A gente, pelo contrário, a gente está precisando resgatar essa família para que essa família se junte com esses meninos, reforce esses meninos para ter uma vida melhor. Para daqui a 20 anos eles começarem a pensar, poxa, eu posso ter uma vida diferente, eu posso ter um futuro diferente, meu futuro não está marcado, eu posso.